E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui com vocês novamente, mais um dia, mais um podcast. E nesse primeiro podcast nós estamos fazendo com um convidado especial. É o primeiro convidado. Nosso primeiro foi sem convidado, foi só a gente nos apresentando, não é mesmo? E agora nós estamos com o nosso queridíssimo pastor Severino. E eu não quero introduzir o meu próprio pai, não é mesmo? Para quem não sabe, eu acho que é bom ele se introduzir e mostrar, falar um pouquinho quem ele é. Tudo bom, pessoal? Eu sou o pastor Severino José, sou o pai do Bernardo, Brian e Companhia Limitada. É bom estar aqui com vocês, com os jovens, tentando conhecer um pouco de mim mesmo, né, vocês, já que acredito que essa é a intenção. E, pastor, a intenção é justamente estar falando com o pessoal, a gente estava conversando, é essa mesmo, porque às vezes as pessoas têm aquele um pouco de conto de fase de distanciamento, né, tipo, de nós para toda a santidade do pastor, né, aquela distância e tudo. E aí a intenção mesmo é a gente conversar aqui e as pessoas descobrindo o que o senhor gosta de fazer, como que é tipo, como pai, como marido e tudo. Mas eu quero começar já com uma que tem a ver com o estudo, que eu acho que é o princípio de tudo que a gente acredita, de que como foi seu processo de conversão, assim, o senhor nasceu numa casa que já era todo mundo convertido, como é que foi? Não, na minha casa ninguém era convertido, na minha família só uma tia que a gente não tinha muito contato, que era convertida, meu pai era espírita, não acredita em nada, e minha mãe era de religião africana, qualquer coisa que tivesse na frente. Né? Eu fui criado indo em terreiro de macumba até sítios que acreditavam que o mundo foi feito com ET, chamado Universo Desencanto. Foi assim que foi a minha religiosidade quando era pequeno. Inclusive eu evangelizava dizendo para as pessoas que foi os ETs que chegavam aqui na Terra e fez um mundo racional. E ali que eu também conheci o Tim Maia. Eu sou dessa época que o Tim Maia também fazia parte dessa religião de ET, que era o Universo Desencanto. Ele fez até uma música. Ele fez um LP com o Universo Desencanto, das músicas dessa religião que tinha. Como toda religião usa música, né? Mas eu me converti com 17 para 18 anos, me converti na rua, uma pessoa me evangelizou, uma pessoa que eu tinha muita estima, que era técnico de um time de futebol de rua que eu participava. Ele foi para o Maranhão jogar, voltou convertido e ele pregou, e ali eu me converti. Fui para a igreja numa sexta-feira, no culto de oração, sem entender nada, mas já cheguei convertido por causa dessa pessoa que não só falou de Cristo, como discipulou nos primeiros meses da minha vida. E aí o senhor já foi logo de cara para a igreja de Nazareno? Como é que você foi parar lá? Não, fui logo... Veio para aqui, né? Fui logo de cara na igreja de Nazareno. O meu bairro não é um bairro grande onde eu vim. É um lugar chamado Rocha Sobrinho, mais conhecido como BNH. Lá no Rio de Janeiro, que é no interior do interior, porque a Mesquita já era o interior de Nova Iguaçu, da Baixada. Eu vim um bairro menor ainda de Mesquita, chamado BNH, que fazia divisa com um lugar fantástico, chamado Belfor Roxo. Uau. Então eu nasci na divisa de Belfor Roxo com Mesquita. Tinha um bairro pequeno, então com um bairro pequeno não tinha muitas igrejas na época evangélicas. Tinha uma Assembleia de Deus, uma Presbiteriana, uma Batista e a Nazareno. Por acaso eu fui na Nazareno. Por acaso. É porque ele não era, quem me evangelizou não era Nazareno, era Batista Renovado. E não tinha Batista Renovado. Ele não queria me colocar numa igreja tradicional, mas também não queria me colocar numa igreja da Assembleia de Deus. Ele achou que a Nazareno era mais parecido com a Batista Renovada. E aí ele me levou até a Nazareno. Entendi. E o senhor trabalhava com o que antes de trabalhar como pastor, de virar pastor? O senhor chegou a trabalhar com mais coisas, faculdade, tudo? Fez outra coisa sem ser teologia? A minha primeira formação é técnico em informática. Eu sou da primeira turma de técnico em informática no Rio de Janeiro. Óbvio que eu sou velho. Como eu sou velho. Relações aqui. Eu estudei na Escola Técnica Resende Ramel.
que é uma escola técnica em convênio com a Marinha, lá no Lins, perto do Meia, do Rio de Janeiro. E aí trabalhei em eletrônica, com informática, para você ter uma ideia. Eu comecei a trabalhar em informática antes de existir a Microsoft. Nossa Senhora! Eu trabalhei numa direto do túnel do tempo. Eu trabalhei numa empresa que era subsidiária da AT&T, que é uma empresa de comunicação até hoje famosa nos Estados Unidos, que hoje não trabalha mais no Brasil. Mas essa empresa, por ser americana, ela fez as pessoas fazerem o curso da Microsoft. Eu fui dos primeiros a fazer o curso da Microsoft. Caraca. O computador era preto e branco ou tela verde. Era letrinha verde. Sensacional. É uma coisa fantástica. Essa aqui, ó, muito famosa, muito famosa muito até hoje. Ela Coisa muito nunca- grande de tecnologia. Eu nunca ouvi, não. Mas eu também não sou dessas vibes. Eu não sei de nada disso, não. Era interessante que você falava pra mim que você até entrava no computador, né? eu entrava no computador, O quê? literalmente. O computador não era igual O computador hoje não em era, dia, era um hoje em armário. dia. Era enorme mesmo Enorme, aquela você parada. entrava com fio. Não, a gente já viu foto, né? A gente quer. Mas já, não, mais novinho. é. A gente sempre viu foto, né? Daqueles trambolhões. Já vi. Uma porta pra você entrar no Você computador. entrava. Caralho! Outro mundo. Era outro mundo. Mas o pior eram os disquetes. Os disquetes que era um negócio É de igual o louco. vinil. Os disquetes, e quando fiz um disquete menorzinho, chegou a fazer rápido um disquete pequeno, mas cada programa precisava de 3 caixas de disquetes. E volta pra essa geração de agora que provavelmente sabe nem o que é disquete, pastor. É verdade. Nossa, é verdade. Explica isso. Disquete é disco rígido. Você tem disco rígido Tipo no seu HD computador, externo. que é o HD externo. É tipo HD externo, só que naquela época não existia HD externo, então só existia pequenos discos rígidos, que era HD externo que cabia muito pouco. Ele era pretinho, Era assim, pretinho, né? Quadradinho. Quadradinho. Então o editor coloca uma foto aí para as pessoas verem. Não, eu cheguei, tipo, eu ainda cheguei a ter disquete, assim, Eu lembro quando na eu era minha casa, criança, quando eu era o criança, computador minha e tudo, tipo, enfiava disquete lá. Isso. Aí depois foi pro CD e o mais recente de todos, o USB, que tá quase já indo embora Já também. foi, Ninguém já. usa mais. Hoje em dia é mais né? nuvem, né? A nuvem tá É, crescendo. não tem. Aí o senhor ficou muito tempo trabalhando? Fiquei um tempo trabalhando, trabalhei nessa empresa e outras. Eu trabalhei muito tempo com informática, né? Eletrônica, informática. Essa foi minha primeira formação, meus primeiros trabalhos. E porque eu gostava de fazer era trabalhar com computador. E até hoje eu gosto do computador. Você vê o meu DNA saindo aí através do meu filho, e, né? Esse DNA pelo gosto pela. Bernard? Não, o Bernard pegou o DNA da mãe nessa Bernard pegou o DNA de pastor. Outro DNA de de tecnologia. Então, tem DNA para todo mundo. Então, mas sempre gostei. É lógico que naquela época era muito mais trabalhoso, tinha que fazer um programa, não era assim como a gente não escrevia direto igual se escreve no Word. Você tinha que fazer toda uma fórmula para sair uma Que escrita. doideira. Nossa, nem dá pra imaginar. E hoje a gente faz tudo. Nem imaginava, eu acho, tipo, que a gente ia fazer tudo que você ia fazer num celular, talvez assim. Não, mas na minha época já imaginava que o futuro poderia ser o celular, porque essa empresa que eu trabalhei em Tinti, ela já fazia tipo experimentos, que eu trabalhei na engenharia de teste. Engenharia de teste é onde se criava esse programa para testar novos produtos. Que doideira. Então bicho. fazia Muito louco. isso eles já pensavam, porque eu trabalhei na área de comunicação, então eles já pensavam em ter já um imaginavam, telefone né? móvel. Eles não chamavam de celular, eles já imaginava ter um móvel, né? telefone móvel. Que doideira. E aí, como é que foi essa transição? Acho que você converteu no meio de estudo, né? Continuou na empresa. E aí, quando você pastor, tipo, o senhor foi Deus revelando? Alguém falou alguma coisa? Ou foi o gosto pela teologia mesmo? Timaya, Timaya. do Mestre de Canto. Não, eu fui num retiro de jovens na igreja do Nazaré, no Rio de Janeiro. Tinha um retiro de carnaval da igreja local, um retiro de jovens no meio do ano de todas as igrejas. Nesse retiro de jovens de todas as igrejas, eu ouvi uma pregação, e nessa pregação meu coração foi inflamado e eu senti que Deus estava me chamando para o ministério. A minha resposta foi para Deus: eu não vou. Como de praxe. Eu não vou. Mas eu não tive dúvida que eu fui chamado.
Eu não tive essa dúvida, será que eu fui, será que eu não fui? Eu acho que foi uma experiência forte, eu tive uma certeza que eu fui chamado para o ministério. Mas na época era literalmente um ministério de pastoreio? Ou Pastoreio. Na verdade, na minha época, não tinha esse leque que temos hoje, entendeu? Ou você era pastor, ou você era pastor. Entendeu? Não tem esse leque de pastor de jovem, pastor para educação, pastor para administração. Era uma deficiência da minha época. Mas eu tinha consciência que eu fui chamado. E eu achava que na minha teologia eu tenho livre-arbítrio, né? Eu sou arminiano, eu sou calvinista. Posso desobedecer? Eu posso dizer não, eu não entendia como desobediência, eu posso dizer não. Sim. Era um livre-arbítrio, muito obrigado por ter me chamado, por ter essa confiança toda. Pelo convite. Obrigado Este pelo é rebelde. convite, né? Obrigado pelo convite, mas eu não quero, porque eu via os pastores uma vida muito sofrida, né? Além da vida sofrida, eu não via um reconhecimento, pelo menos na minha época, do meu pastor. Eu sou de uma época que não existia essas megas igrejas. Simplesmente não existia megas igrejas. Megas igreja era 500 pessoas. E eu estava no Rio de Janeiro, que hoje tem igreja de 10 mil. É uma vida muito sacrificada, é uma vida muito difícil. E eu achava pouco reconhecimento. Era muita dor de cabeça, eu não queria essa dor de cabeça. Eu já sempre achei que eu era mais de exata do que de humanas. Eu gostava de matemática, eu não gostava de português, eu gostava de eletrônica. Eu gostava de eletrônica, eu gostava de coisa mais, né? Eu achava menos complicado. E também achava que meu pai, eu vim num lugar muito pobre, meu pai gastou muito, o que tinha, o que não tinha, para me dar um estudo, uma formação. Então eu estudei nessa escola técnica particular. Não existia público técnico. A única que existia era a federal, que eram muito poucas vagas. Então eu também estava achando que eu não estava honrando o sacrifício do meu pai, pelo trabalho, tudo, que ele teve para me dar esse estudo, que eu falei que eu queria. Então eu não queria de jeito nenhum ser pastor. E fiquei assim por um tempo. Eu falei com o meu pastor que queria, que eu fui chamado, que não queria. Né? Eu falei, meu pastor, eu fui chamado, mas eu não quero. Eu vejo o senhor, mas eu não quero. Meu pastor falou, não, eu também, eu confirmo, eu acredito que você foi chamado, mas você tem que querer, aquela coisa toda, né? A maioria dos pastores falam. Mas eu não quis ficar ser assim por um tempo, alguns anos, há um ou 2 anos, eu não me lembro exatamente, mas até um dia que eu estava de noite e Deus, foi a única vez na vida que eu ouvi a voz de Deus, de verdade, não ouvi, porque a gente fala, ouvir a voz de Deus de forma simbólica, né? A gente sente Deus, ouvir a voz de Deus é uma percepção, não é uma voz literal, a maioria das pessoas, mas nesse dia é o único dia que eu ouvi literalmente a voz de Deus me chamando. Severino. Mas aí que tá, Deus me chamou porque as pessoas naquela época não me chamavam de Severino. Eu passei a ser Severino no Espírito Santo. É verdade. É aqui que eu passei a ser Severino. Eu quis ser Severino no Espírito Santo. Para não mostrar, para vencer meus próprios traumas, do meu modo. Então eu queria ser Severino a partir que eu fui pastor, literalmente, de fato, mas no Espírito Santo. Mas eu sempre fui Nino. A minha pastor família, Nino não ia. Pastor de jovens. Eu ia ser pastor de jovens para sempre. Não, mas a minha família me chamava de Nino, meus amigos chamavam de Nino, no seminário me chamavam de Nino, a igreja me chamava de Nino. Nossa. Então todo mundo me chamava de Nino. Eu tenho amigos antigos que não me acham nas redes sociais porque ainda procura Nino. Porque minha família toda me chamava de Severino. Foi um apelido que a minha avó colocou. E ela colocou perto dos meus outros tios, que eram muitos na época. Ela exigiu que ninguém chamasse meu nome. Não só colocou, né? Ela exigiu. Porque é o nome do meu avô. E meu pai não conhecia o pai dele. Marido dela? Marido dela. Ah, tá. Então, meu pai não conheceu o pai dele. Trauma. Não chama de Severino. Né? Meu pai não conheceu o pai dele e botou literalmente o nome do meu avô. Não colocou neto porque ele não era vivo. Se ele tivesse vivo, tinha que colocar neto. Meu pai, minha mãe não sabia que eu colocou meu nome.
porque não foi de imediato, o pessoal demorava um pouco para registrar naquela época, sim, né? sim. Demorava um pouquinho para Ela chegou em registrar. casa. Ela chegou, minha mãe estava na casa da minha avó estava cuidando, e por acaso os meus tios estavam todos lá quando meu pai chega com a certidão dizendo que colocou o nome do pai dele. O José também era. Todo o É, nome, o nome Severino, todo. Só que meu pai, ele explicando, achou que todo mundo ia ficar emocionado, de homenagem e tal, né? Falou homenagem ao pai, teve coragem. A minha avó quase matou, minha mãe quis matá-lo, meus tios quis matá-lo. Todos Uma quis revolta, matá-lo. né? Foi uma revolta da família, Como é que sabe? era o nome do pai do seu? Era o nome do pai João de Deus. dele? João. É o Papa. Naquela revolta toda, a minha avó falou: a única pessoa que vai chamar de Severino na família é você que colocou. E ninguém Foi uma mais- punição Era um mesmo. castigo. Ninguém vai colocar. Aí ela viu uma novela, na época, chamada Nino Italianinho. E ela gostava dessa novela. Como é que foi? E ela falou: vai ser Nino. E Por combina, causa- né? Tem a ver com o nome. Aí, porque na verdade Severino, o apelido de Severino no Nordeste é Bill. Nossa, Nada a ver. Mas é Bill. No Todo Nordeste, né? no Nordeste é Bill, não é? chamar o Severino de Bill, então. Mas lá no Nordeste, o Severino é Bill, todo Bill é Severino. Só que minha avó também não gostava de Bill, então ela falou que ia ser Nino. Então, a minha mãe nunca me chamou de Severino. Nem quando tava com raiva. Tinha que estar no extremo da raiva. Umas 2 vezes na vida minha mãe me chamou de E o Severino. senhor não quis passar pra frente, não? Botar em um dos seus meninos de Severino? Quebrar a maldição. Quebra a maldição logo ali. Aí Então, assim, não vai ser nada que nada, vai ser dos States. Aí botou Brian, Brian. botou Bernard. Bernard, botou É só... Bernard, não Bernard. Não é Ber- a Nicolas, que é soviético. Não é? Só Não é? uns nomes. Só a Bruna É. que. Foi um Os nome nomes mais normal, né? Bruna que é meio feio. Não. Não. Ou os Não, dois, não. o nome dos O nome- o na nome verdade- dos Brunos. Na verdade, eu não coloquei o nome de nenhum filho meu. Foi homenagem. É assim, a Bruna Carolina foi minha irmã que pediu para colocar, que ela É, chama Bruna Lina, Carolina. Bruna Carolina. É. Muito bom gosto. O Brian era um rapaz que ajudou muito na época que nasceu a Bruna, um inglês, casado com uma escocesa. E eu falei pra ele, se eu tivesse um filho homem, eu ia colocar o nome dele, né? Se tivesse um filho, a Bruna foi Né? primeiro. Aí eu coloquei Brian porque é desse rapaz, Brian. Que chique. O Bernard, se eu não me engano, foi a Mônica Teixeira, Revelação. que é na época que falou, Bernardo não, Bernardo é nome de cachorro, bota Bernardo. Ah, encaixou, Bernard. Bota Bernardo, É entendeu? porque, tipo, não tem muito Bernard Caso- mesmo, né? A maioria é São tudo poucos, Bernard. A maioria é Bernardo. E o Nicolas, eu acho que foi a Karina mesmo que gostou do nome, Nicolas, E né? o próximo? O próximo não Misericórdia. veio. Eu gosto Deus dos netos agora, né? Mas eu vi Deus me chamando por esse apelido, Nino. Não vi chamando de Severino. Pra mim era Nino. Só que na época, na hora eu não entendi, eu achava que estava ficando maluco, eu estava ouvindo voz, achava que era a minha irmã falando. Mas ele falou alguém. específico sobre o chamado, sobre... Na verdade, quando Deus nos chamou, eu estava dormindo e, né, quem me conhece sabe que dormir é uma coisa que eu gosto muito, não tenho facilidade para dormir, eu apago quando durmo. Eu sonho muito pouco, Deus não fala comigo com sonho porque eu estou dormindo muito pesado. Então, por isso, eu acho que Deus desistiu de tentar falar comigo com sonho. Ai, falou em voz, você ter o jeito de se tive que acordar, acordar, né? eu tenho que acordar. Aí ele me chama, só que ele não chama e fala, te chamei e tudo. Ele só chama, meu nome eu ouvi. E depois que eu paro, ouço e fico achando que eu tô maluco, eu ouço a voz dizendo, vai para a janela da sua sala. Foi só isso, vai para a janela da sua sala. Continuei achando que eu tava maluco. Ficou com Mas medo, foi. não. Eu achei mais que eu tava maluco do que outra coisa. Mas Então, eu vou. Só assim, pra ver, mas eu vou. mas assim, eu achei mais, eu tava assim, meio achando que tava meio maluco mesmo. Eu não tive aquela sensação de fé, de, é Deus falando, Aquela- É a obrigado. última coisa que vai ter fé. Não, eu sei o seguinte, eu estou ouvindo coisas,
né? Precisa de uma libertação. Só vou lá pra tecer, só vou lá quase só uma pra libertação, né? Estou fazendo coisa Daquele agora. jeito. Então foi mais uma... não foi essa visão altruísta, não. Tinha mais dúvida do que certeza. Mas eu fui para a janela, fiquei na janela, continuando achando que eu estava maluco, porque passei um tempo ali à toa na janela. Até que uma hora a mesma voz diz, olha para o céu. Aí eu olho para o céu se abre literalmente. O céu literalmente se abre. Eu vejo uma faixa de luz saindo do céu e falando assim, olha, a única forma de você vir para cá é mandando gente para cá. Aí eu vi literalmente, aí eu vi não a voz, mas o Espírito falando. Aí é o simbólico, não o literal. Deus falando, o seu único trabalho é obedecer, não é questionar. Então nessa hora eu choro muito, eu acordo meus vizinhos, faz um fuzuê, meu pai queria me internar, eu acordo, a minha mãe já era crente, a minha mãe já era crente, a minha irmã também, então eles entendem um pouco, meu pai não era, então ele não entendeu, achou que eu tinha que ficar internado mesmo, achou que a igreja estava me deixando maluco, fanático. Ainda mais anos atrás, então. Mas ali eu tinha certeza que Deus me chamou. Eu não podia fugir, eu já sabia que eu tinha chamado, eu não podia fugir do chamado. Aí não tinha mais livre-arbítrio. Mas eu entendi que para o aí, chamado, eu entendi que para o chamado não tem muito livre-arbítrio mesmo, não. Vai passar o passado. Sou calvinista em relação ao chamado. Mas eu aceitei o chamado de Deus. E aí eu usei o que as crenças do meu pai. Meu pai foi professor de língua portuguesa e literatura brasileira. Que massa. Só que meu pai, quando a gente era pequeno, meu pai não tinha o primeiro grau completo. Meu pai não tinha. Só que meu pai vivia numa época que você se aposentava por tempo de serviço e não por idade. Essa época, muito tempo atrás, que já era, agora a gente vai trabalhar até os 100. Então meu pai, como começou a trabalhar carteira assinada com 14 anos, Aposentou com 20. ele se aposenta, né, relativamente cedo. Ele usa a aposentadoria para voltar a estudar, porque ele não tinha condições de estudar até aquela data. Então meu pai faz supletivo para terminar o primeiro grau, faz supletivo para terminar o segundo grau, né? Ainda falo o segundo grau, ensino médio, ensino fundamental, né? Meu pai faz a prova, entra na faculdade. Meu pai era o aluno que se formou com a maior idade da turma dele, na faculdade da época dele. Ele deu homenagem por causa disso. Meu pai se forma com mais de 50 anos. E meu pai só tinha uma chance de entrar num concurso público como professor, porque a idade dele já tinha passado. Ele passa, ele estuda e passa. E ele faz o sonho dele de ser professor. Que massa. Isso, meu pai vai ser professor depois de 55 anos. Ele trabalhava com o quê antes? Meu pai era vendedor de loja, né? Tinha uma loja chamada Ultralá naquela época, nem existe mais. Então o pai sempre foi vendedor a vida toda, mas o sonho dele é estudar. Então, ele só pôde estudar para sustentar a família só depois que se aposentou, que era o plano dele. E ele trabalha como professor até se aposentar de novo. Nossa. Ele se aposenta de novo como professor. E ele sempre falou educação. Meu pai é professor. E na parte do meu pai era professor de língua portuguesa e literatura brasileira. A minha tia é professora de matemática. O meu outro tio era professor de inglês. A minha irmã hoje é professora de geografia. Então eu usei isso achando que se eu era para ser pastor, eu tinha que ter a melhor formação. Na minha época, a melhor formação era em Campinas. Aí eu saio dali do meu trabalho, que eu trabalhava parte eletrônica, saio no Rio ainda, né? Ainda no Rio, para estudar em Campinas, porque eu tinha essa convicção que se é um chamado, se Deus me chamou, eu tinha que ter a melhor formação educacional. Aí eu fui estudar em Campinas, e lá em Campinas fiquei 4 anos. De lá que eu vim para o Espírito Santo.
E a questão financeira lá, como é que era? Seu pai pagava? Meu pai não ia pagar nada, porque meu pai achou que eu era maluco. Ele não queria. É? Não, meu pai falou que na época era a maior decepção, porque eu deixei de estudar, o sacrifício que ele fez, ele sempre viu o estudo como algo importante, que ele não teve oportunidade na minha idade. Então ele estava achando um Você tem mais desperdício. quantos irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos. Mas já morava todo mundo junto? Não, só minha irmã morava comigo. Meu irmão saiu muito cedo de casa, foi morar com minha avó, meu irmão mais velho, que hoje é pastor da Igreja Batista Renovada, do qual foi o rapaz que me converteu, da Batista Renovada dele. Lá em Campinas, nessa época era diferente, você mesmo trabalhava no seminário e recebia o dinheiro. Ah, tá. Então você no trabalho no seminário conseguia pagar boa parte do seminário, aí alguma igreja ajudava a pagar o resto. Entendi. Então, porque eu fui, na minha época, era interno no seminário. Quando meu pai, assim, também, ele fala direto, tipo, minha mãe trabalhava, na biblioteca, e lá, dava um dinheirinho, com esse dinheiro eles moravam no seminário também, na kitnet, assim. Aí tudo era... Eles trabalhavam no seminário, o seminário voltava com uma forma de... Acho legal. Então, infelizmente, hoje é difícil, porque ficou muito... O custo é muito grande, né? Naquela época ainda era... Não é porque o custo era menor. As igrejas americanas, elas quase subsidiavam esses estudantes com ofertas missionárias. Na maneira que a igreja nos Estados Unidos decaiu, o número de pessoas, a arrecadação, nós né, aqui no Brasil, acredito em outros países subdesenvolvidos, já não tinha esse número de oferta. E era difícil só para a igreja brasileira sustentar um seminário, que ela normalmente mal conseguia sustentar seu próprio pastor local. Como é que vai sustentar o pastor local e um seminarista? Né, mais as suas contas. Então era difícil, como é até hoje. Eu sei que tem uma história, o senhor já contou algumas vezes, de não sei o que hoje a gente ri, né? Mas eu imagino que na época teria sido difícil, de não sei, uma comida estragada, o senhor não tinha nada para comer. E foi comer, conta essa história pro povo. Não, no seminário só tinha comida de segunda a sexta, sábado e domingo tinha comida. Então você tinha que ser adotado por uma pessoa. Você quase ia para uma igreja para pedir para ser adotado. Pedir para ser adotado, literalmente. Você tinha que pedir para ser adotado, senão você não come no sábado e domingo. E como o dinheiro não sobrava, porque o dinheiro que você recebia do seminário era para pagar o próprio seminário, né, ou boa parte do seminário, às vezes nem pagava todo, você não teria dinheiro para isso. Então você ia tentar alguém para te adotar. Nisso a Igreja Nazareno lá de Campinas era generosa e sempre alguém já tinha essa cultura de adotar um seminarista. Eu fui adotado também por uma família que até hoje eu amo, Dona Shirley, Sr. Newton, que hoje é falecido, a filha dele, a Renata, e me adotava nesse fim de semana. Mas tinha um fim de semana que esse cara tinha que viajar, tinha que sair, não é? E eu sempre fui meio tímido, não era esse cara pidão, né? Se ele saiu, não ia atrás do outro. Então ele saiu, o que eu faço? Ficava na minha, o que eu faço? E um fim de semana que eu não pude estar porque eles saíram, viajaram, não tinha comida, né? Você acha no início que você aguenta, né? Faz um jejum forçado, se consagra no fim de semana, né? Segunda-feira você entrega, você vai passar, né? Sábado e domingo e tal, mas chega uma hora que esse jejum forçado, né? Não, em jejum forçado, quem diz que você aguenta? Não, né? Aí chegou no domingo, eu tava quase comendo parede, não tinha nada. Aí procura, achei dentro de um forno lá uma marmita que esqueceram, um macarrão estragado. Eu dei graças a Deus, é o Senhor. Tal. Toda vez que eu lembro disso, eu conto essa história, me dá uma... E vamos que vamos. Falei assim, ó, é isso, eu passar fome, eu entrego meu jejum e vou comer isso aqui mesmo. Né? Mas é uma circunstância. Outra coisa que eu comia muito é abacate, porque lá tinha plantação de abacate. Misericórdia. E como eu comi 4 anos abacate, vitaminas de abacate, e comendo abacate, 4 anos, esse era meu lanche, 4 anos, eu já estou há quase 30 anos fora do seminário, ainda não consigo comer abacate. Sério, nem um guacamole ali? Não, eu não consigo. Eu comia vaca mole com vitamina. Vaca mole. Era aí. Não dá.
Era só abacate com vitamina de 4 abacate. 4 anos, de segunda a sexta. Então, até hoje eu... Já Doce de tá com todos abacate, os isso aqui é de abacate. nutrientes. Todos não os precisa. nutrientes do Não, abacate. até É bom hoje. que o abacate é calórico, né? Então foi O sustentável. bom naquela época é que eu era muito magro, então eu não engordava. Se não fosse hoje, eu dava uma bola. Mas eu não consigo comer abacate até hoje. Não, eu entendo completamente, porque já pensou, todo dia você comer um trem e Nem enjoa hambúrguer mesmo. todo dia você aguenta. Olha, você... Mas era isso, eu não comia, não tinha. Eu não, na época, que hoje não, cresceu muito aquela região de Barão Geraldo, em Campinas. Mas naquela época, não tinha nada, nem padaria perto. Só tinha um bar para vender pinga. Aí você come mesmo. Basta Entendeu? inteiro. Bar do Kiko. Até hoje, nem sei se existe ainda o Se bar o do Kiko Kiko. estiver assistindo, beijo. Kiko, Toda vez que eu acho que o Kiko faleceu também, né? Por causa da Mas pizza, quem é da época sabe, do bar do Kiko. Era a única coisa que tinha. Hoje é um lugar de alto padrão. Fez condomínios de alto padrão, virou um lugar de alto padrão, onde era o seminário. E aí o senhor se formou com quantos anos? Você fez teologia 4 anos, né? Pergunta difícil. Faz esse negócio de data, Não. mas eu sou perto, eu sou horrível esse negócio. Não, mais ou menos uma época, porque Eu acho que com uns 20 e poucos. 27 anos, eu entrei com 23, 27 anos eu me formei. E aí foi quando também o senhor entendeu que era pra vir pra cá, pro Espírito Santo? Comigo, Deus sempre gosta de colocar emoção na minha vida. Não deixa eu planejar nada. Com emoção, sem emoção? Todos os anos que eu tive lá, eu tive um sonho de voltar para o Rio de Janeiro, de começar a Igreja Nazarena na capital. A Igreja Nazarena no Rio de Janeiro, naquela época, só existia na Baixada Fluminense. Hoje ela existe em boa parte do Rio, mas muito mais na Baixada Fluminense ainda. A Igreja Nazarena na Baixada Fluminense é muito forte. São É até difícil. 2 distritos. São 3 distritos. 3 distritos, né? Só na Baixada. Caramba, Um distrito só tem mais de 100. muita igreja. Então é muita igreja. Então lá tem o distrito Baixada Assembleia 1, Baixada deve ser boa, 2. Não, são 4 distritos lá da Baixada. Tem a Baixada 1, Baixada 2, Metropolitana e Grande Rio. Esses distritos, alguns vão para o Rio de Janeiro também, região dos Lagos, Janeiro. Mas a maioria está lá na Baixada Fluminense. É uma igreja forte hoje na Baixada Fluminense. Depois da região do interior de São Paulo, o lugar que é mais forte da Igreja Nazarena é a Baixada Fluminense. Mas eu queria começar no Rio de Janeiro, capital. Eu, na minha ignorância, achava que eu tinha um perfil para começar uma Igreja Nazarena na capital do Rio de Janeiro. Eu dava testemunho. Eu não transferi a minha membresia do Rio para Campinas. Eu não aceitei convite de Campinas, não é? Os amigos meus, a maioria todos ficaram lá mesmo, porque a igreja é muito forte em Campinas. Eu sempre falava que ia voltar para o Rio, eu queria começar uma igreja do zero na capital. E fiquei assim até o último ano do seminário. No último ano do seminário também ia para o Rio. Mas teve uma noite, aí as pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, eu acho que só 2 ou 3 vezes no máximo que Deus falou comigo em sonho. Eu falei, Deus, estou sempre dormindo, Deus não tem que falar comigo em sonho. Mas eu tive um sonho que eu não achei que era um sonho de Deus. Eu achei que era um sonho. Eu tive um sonho dizendo, você vai para onde vão te convidar com uma carta, vão te mandar uma carta convite, é o lugar que você vai. Esse é o lugar que você vai. Rio de Janeiro. Não, mas eu nem encarei isso como algo de Deus e tal. Eu encarei como sonho. Eu encarei no mesmo dia, porque naquela época você recebia carta. Não tinha telefone, e-mail, WhatsApp, celular, era carta mesmo que as pessoas se comunicavam. Eu estava lá, por acaso alguém me falou, você recebeu uma carta. Na hora, você lembrou? Não, nem lembrei também não. Pensei que era a carta da minha mãe, que minha mãe escrevia a carta para mim e tal. Quando eu recebo a carta do pastor Ivanildo, me convidando para vir para cá. Ele tinha falado comigo que o pastor Ivanildo, o Bruno conhece melhor do que eu, como quase todo pastor, não bate bem na bola e não lembra o que fala. Né? Quase todo, né? Mas você já conhecia ele então? Não, ele foi no seminário, ele estava lá, a gente conversou no seminário, não é?
Mas aquela conversa informal, se te chamar, vou, tá? Como todo Vou, mundo com falava. certeza. Como todo mundo falava, eu vou também. Eu falei que eu vou para tanto lugar. Já tinha conhecido o mundo. Mas naquela questão de ser mais educado, né? Ser mais tal. O pastor Ivonildo, que ele é mais tudo certinho, eu sou mais jogado. Ele não viu aquilo como uma conversa informal, ele viu aquilo como uma conversa formal. Então ele Já mandou. deu a palavra, já é. Sério, ele manda uma carta, como nós conversamos. Nossa! Conversamos o quê, cara? Pálida e tal. Falei com a junta, você vai ser convidado, você vai começar ali, blá, 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 e mandou uma carta convite para mim, mas ali eu vejo que Deus tinha. Aí, nessa hora que eu recebo a carta, que eu vou lembrar do sonho. Eu lembro do sonho do cara. Entendeu? Que eu vou lembrar do sonho. E mesmo assim, duvidando, achando que eu podia estar usando misticismo demais. Carta. Não, achando que estava sendo místico demais, coincidência demais. Eu fui atrás de um pastor, que era meu professor também ali. E aí, o que você acha? Poxa, se você não chegar aqui a Deus te falando, eu ia fazer o quê, Marcos? Por quê, né? Se fosse um sonho depois de receber a carta, mas antes de receber a carta. Eu falei, cara, mas fiquei tão decepcionado. Porque eu falava, olha a vergonha que eu vou falar. Eu já falei que eu vou pro Rio, já falei com o superintendente, que por acaso era o irmão do Ivanildo Amadeu. Já falei com tanta gente, mas eu vi Deus, e eu vim pra cá, né? E cheguei aqui há 28 anos atrás. Se isso aqui já é pequeno hoje. Aqui, pequeno é uma coisa relativa, né? Mas Comparação às grandes metrópoles. pequeno em relação a de onde eu vim, no Rio de Janeiro, Campinas, então é menor. É isso que eu ia perguntar, tipo, já a igreja aqui já tinha um templo, que já tinha igreja aqui? A igreja templo? tinha esse templo. Ah, já tinha um templo. Esse templo aqui, muito parecido. É muito parecido. Não é parecido, não era como está hoje, mas é muito parecido como está hoje. Tinha essa igreja e uma igreja de Campo Grande, quando eu cheguei. E tinha uma igreja em Bairro de Fátima, na época. Bairro de Fátima? Bairro de Fátima, uma igreja. Quando eu cheguei aqui, tinha essas 3 igrejas. É lógico que tinha essa aqui estruturada, outras 2 pequenas. E eu venho aqui para ficar um ano com o pastor Ivonildo e começar a igreja de Cocará de Taparica. Mas eu venho para cá e aqui, o primeiro ano aqui foi uma loucura. Foi horrível. Foi horrível. Né? Porque primeiro eu cheguei no dia que a Thalita nasceu. Então o pastor... Não teve nem atenção. Não podia ter atenção, óbvio, né? A Mônica teve uma gravidez difícil. Eu chego no dia 94, isso é bom. acho. Isso é bom que 94. me faz lembrar o dia que eu cheguei. Eu sempre, quando eu esqueço o dia, eu lembro qual é o aniversário da Thalita. Qual é o aniversário da Thalita? Quantos anos a Thalita está fazendo? Eu sei quantos anos eu estou aqui. Eu cheguei exatamente no dia que a Thalita nasceu. O primeiro lugar que eu fui foi na maternidade ver a Thalita. Deixei a mala na casa de uma pessoa. E como eles estavam nessa situação toda, eles não viram nenhum lugar para eu morar. Eu fiquei morando um mês na casa de um irmão. Mas você era solteiro ainda, então? Não, Ou já era casado? eu era casado. Porque o Brian já tem 30 não. Caraca, Brian! Não, o Brian vai nascer aqui. Mas o Brian é a Bruna, é mais velha. A Bruna que vai Mas nascer você aqui. era casado, você casou em Campinas, então? Não, mas é no Rio. Calma aí, você estava no seminário. Não, antes de ir pro seminário, né? Antes não. Eu estava no seminário, no último ano do seminário, que eu caso. Então a Bruna nasceu em Campinas? A Bruna nasceu em Campinas. Não sabia não. E até hoje não voltou mais lá. Só nasceu. Igual a Laís, nasceu no Rio, hein? E foi uma ou duas, né? Mas... E a Bruna não foi nenhuma. Eu não sabia que ela tinha sido. Ela nasceu em Campinas, a Bruna. O Brian vai nascer aqui e o Bernard vai nascer aqui também, atrás do Chocolate Garoto, na Glória, os dois. No mesmo hospital. A Bruna não. A Bruna era no hospital perto da Igreja Central. Eu saí da Igreja Central, do hospital, fui na Igreja Central. Por esse hospital quando a gente foi. Não sei, Eu saí do hospital e fui direto. entendi. Então na você veio igreja. pra cá casado com a Bruna Com a pequena. Bruna pequena. Primeiro eu vim sozinho, Ah, tá. porque eu tinha que arrumar um lugar e tudo. Primeiro eu vim sozinho. E fiquei morando, como eu falei, na casa de uma irmã, porque o pastor estava fazendo um monte de coisa, né?
Foi uma gravidez difícil e tudo. E era difícil mesmo para ele. Então, mas isso já me dá um choque, né? Estou na casa dos outros. Eu não gosto, eu sou muito tímido, nunca fiquei na casa de ninguém. Você está na casa dos outros, mas já fica um negócio. Apesar que a família é extraordinária, né? A família da Ilha, Janine, que eu encontrei até pouco tempo agora na rua, no supermercado. Me acolheram, me amaram, tudo. Mas quando eu chego aqui, você está acostumado, você não tem muita informação do Espírito Santo. Nenhuma. Até hoje é assim. De internet já Até hoje é O assim. Espírito Santo eu só ouvi falar quando teve um incêndio na Vila Rubim, apareceu na televisão. Pode ser. E Guarapari, eu não sabia que Guarapari era município, eu achava que Guarapari era um bairro perto de Vitória. Só uma praia. Uma praia perto de Vitória, o nome de uma praia, eu não achava que era um município, Guarapari. E aí, mas as pessoas foram me explicando, mas a minha intenção, eu tive um professor que dizia assim, para você conhecer um lugar, compre os jornais do lugar, vai ler. Aí eu pensava, vou comprar todos os jornais da cidade, vou ler para tentar entender a cidade. Eu fui na banca de jornal e falei, eu quero todos os jornais da cidade. Tem Olha, Caraca! aí o cara, A me Gazeta. deu a Gazeta e a Tribuna. É o que eu acho. Aí, hoje só tem a Tribuna, nem a Gazeta tem. Acabou. A Gazeta acabou impressa, É, gente. acabou. Gazeta e Tribuna, é todos, moço. Porque em São Paulo tem muitos, em Janeiro tem Sim, muitos jornais. São todos, me dá o de esporte, me dá aquele também de policial. Cara, jornal de esporte, isso não existe, só existem esses dois. Na hora eu nem acreditei, achei que o cara não tinha e tava com... E eu fui noutra banca. Olha, eu quero todos os jornais, eu já peguei o Gazeta e a Tribuna. O cara, é esse. Não tem mais. Não tem mais. Eu ligo a televisão, na minha época, só tinha Gazeta e a Tribuna. Aí eu falei, o que só tem Gazeta e Tribuna nesse Agora lugar? tem a TV Vitória, Né? né? Depois veio TV Vitória, mas eu falava, rapaz, que monopólio, só tem Gazeta e Tribuna aqui. Eu até liguei o rádio e falei, pelo menos tem mais de 2 estações. Né? Eu falei assim, pelo menos a rádio aqui tem mais de 2 estações. As mesmas tem Mas tem mais de 2 estações, filho. Várias estações. Mas eu fiquei meio espantado, achei muito pequeno um estado ter 2 jornais, só 2 emissoras de televisão, né? Fora que eu cheguei na rodoviária de Coqueiral de Itaparica, e era Coqueiral de Itaparica, agora mais Itaparica, a rodoviária era horrível. Rodoviária é igual um terminal. É igual terminal de ônibus. Então eu achava horrível. E quando eu tentava ser simpático, eu começava a dar bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo, ninguém respondia. Capixaba. Aí eu falava assim, esse lugar é louco, rapaz. Esse lugar é muito louco, o pessoal não dá bom dia, não dá boa tarde, boa noite. Né? O primeiro ano que eu tive aqui nessa igreja que eu pastor, a gente ficava na porta da igreja, como fica até hoje. Eu fui cumprimentar uma pessoa, dizia, um visitante, eu falei para ele, estou à sua disposição, se quiser uma visita, o visitante. Eu não pedi visita para você. Nossa, Deus do céu. Você não pode chegar na minha casa e tentar me visitar sem me falar. E se eu quiser, eu falo. Misericórdia. Para você que é do Rio de Janeiro, porque era uma honra estar na casa do pastor, na casa e tudo, essa adaptação para mim, eu era muito novo também, essa adaptação, e eu comecei a achar que Deus me queria aqui para me preparar para voltar para o Rio. Não é possível que Deus me queria nesse lugar. Até eu entender que Deus me queria aqui mesmo e que isso não é desmérito do povo. Né? A gente fala, às vezes um carioca está me ouvindo e vai falar assim, é mesmo, fala, né? Mas isso não é desmérito do povo. Eu descobri que isso faz parte, até de acordo com a ótica, de uma virtude do povo. Porque o capixaba, o que eles preservam é a sua individualidade, a sua intimidade. Não é que ele é antipático, não é que ele é chato, não é que ele não quer ter amizades, é que eles tentam preservar a sua intimidade e ao mesmo tempo preservar a intimidade do outro. E aí eu descobri que no Rio de Janeiro, de onde eu vim, quando a pessoa morria na igreja e tinha um velório, chegava alguém que não conhecia
morto. Não conhecia o morto. Entrar e falar, meu Deus, o que ele morreu? Como é que foi? Queria saber, mas queria saber por fofoca. Nossa. Não é por empatia, é por fofoca. E várias vezes entrou na igreja, no final, qual é o número do túmulo? Pra quê? Pra me jogar no bicho. Dentro da igreja evangélica, a pessoa entrava lá pra saber o número do túmulo, Sério? pra jogar no bicho. Entendeu? Mas o carioca, esse negócio de expansivo do carioca, no carioca não se respeita a individualidade, não se respeita a privacidade do outro. Ela invade a privacidade da pessoa. Essa simpatia do carioca, e eu sou carioca, essa simpatia, esse jeito do carioca, ao mesmo tempo, ele não tem limite e ele invade a privacidade. Realmente, no Rio de Janeiro, a pessoa pode entrar na casa, entra na casa da pessoa e fala assim, aí, tem feijão? Bota água no feijão, vamos comer, para lá. Capixaba dá um ciricutico. Né? Aí eu descobri que são prós e contras. Não tem melhor ou pior na cultura. O capixaba não é pior do que o carioca, nem o carioca é melhor. Já diria antropologia, isso mesmo. Não é? Eu descobri que, na verdade, são comportamentos e há virtudes e problema com isso. Mas no início eu tive que me adaptar, né? Porque eu era muito carioca. Eu tive que me adaptar para ficar meio capixaba. O senhor lembra que ano que o senhor assumiu aqui a igreja de Vila Velha como pastor titular? Fazem 9 anos, então fala Faz aí, 9 anos? Fazem 2013. 9. Vai fazer 9 para 10 anos. 2013? Eu acho que é Vai fazer 2012 10. ou 2013. Vai fazer 10. Mas Eu acho não, que é porque 2012. eu cheguei aqui em Vila Velha em 2012. Eu acho que é 2012 que ele assumiu. E se eu não me engano, quando eu me mudei pra cá, já foi o senhor que me recebeu Eu como acho que é pastor. 2012 Então que ele já assumiu. vai. Foi em já 2012. vai. Eu Acho que comecei faz a 10 namorar o anos Bruno. esse ano. Vai Acho que fazer esse 10 ano anos. faz 10 anos. Agosto desse ano faz 10 anos. Então, Porque 2012. quando eu comecei a namorar o Bruno, foi tipo na metade de 2012, e aí mais pro final do ano já foi o senhor que recebeu. Sim, Então é isso. Vai fazer 10 anos esse ano. Em agosto desse ano faz 10 anos. 10 anos. Né? Tem até uma curiosidade. Na época que o pastor Ivanildo saiu, eu falei com ele que eu só ia convidar ele para pregar depois de 10 anos. Eita, e aí? Falou, é? Falei. Então chegou. Chegou. E não gostou não, né? Na época eu falei. Então, pastor. Porque o Ivanildo. pastor Ivanildo esse ano o senhor Aí, vai pregar. pastor, já bota o recado aí pra ele. Mas eu falei mesmo, eu acho que o pastor Ivanildo, eu admiro demais o pastor Ivanildo. E ele fez quase 30 anos pastor dessa igreja. Uma vida. Né? Uma vida aqui. Então, Começou do zero. mas quando começou do zero, quando você tem um novo pastor, você tem que criar uma nova cultura, e eu acho que uma nova cultura, uma nova visão, um novo pastor, demora no mínimo 10 anos. Fazendo observação, Então, o pastor Severino tinha fome de ser bravo. Ser, Aí, pastor, sabia dessa? Não sabia não. ó, Depende de cada um, né? Uns acham que sou bravo, outros acham que não sou. não, mas antes, agora não. Não. Agora é pastor quase pai. Não, é de boas, é de boas. Então agora nós vamos para a parte das perguntas, o pessoal que mandou, né, pra gente, a gente mandou lá pedindo. Aqui a pessoa quer saber qual seria o seu top 3 de maiores influenciadores que o senhor acompanha, assim, seja do meio gospel, Tipo secular, ou maravilhoso. Então, hoje, quem mais me influencia é o Timothy Keller. É o top. É o top. E mais qual, assim? John Stott. John Stott foi o cara que ele mudou minha visão cristã com o livro dele, Um Cristão na Sociedade Não Cristã. Depois ele me ajudou a entender a complexidade da cruz no livro dele, A Cruz de Cristo. Então eu sempre fui fã de John Stott. O outro que me ajudou muito, eu vou botar 2, vou botar 3, vou botar 4, é a David Tozer. Esse eu nunca ouvi, não. A David Tozer, as reflexões da David Tozer, porque eu era no seminário, eu li os livros dele, que são artigos, os livros dele. Não é um livro grande, ele faz pequenos artigos. E quem também tirou a minha visão bitolada foi C.S. Lewis. É possível Esse é ser aquele cristão, tema, né? ser cristão e ao mesmo tempo gostar de ficção e usar até a ficção para evangelizar, né? Crônica de Nárnia, os outros dele, fora que ele também, os livros dele, né, é fantástico, Os Quatro Amores, aí vai. Quais são os seus hobbies? Coisas que você gosta de fazer dia a dia? Ir pro cinema.
O que eu mais gosto de fazer desde criança é ir pro cinema. E eu gosto de cinema. Eu não gosto de ver tanto filme na televisão. Apesar que a televisão melhorou, tem som. Eu gosto da experiência de estar no cinema. Desde criança, o que eu mais gostava é ir pro cinema, desde a época de criancinha, de ver os filmes dos Trapalhões. Então, Eu tenho até uma história. Eu não lembro se é no começo que eles não deixavam falar que era picada, e o senhor ficou um tempão sem ir pro cinema. Eu fiquei sem ir pro cinema. Eu acho que fiquei sem ir pro cinema uns 6 anos, 5 a 6 anos sem ir pro cinema, porque antigamente a Igreja Nazareno falou que era pecado ir pro cinema. Eu sempre combati, sempre achei errado, um absurdo. Mas como eu queria ser pastor, seminarista, tem que andar na linha, né? Na linha e tal, e tudo. Uma vez no seminário a gente queria fazer uma rebelião e ir pro cinema. Olha só, olha a rebelião. bando de rebelde. Queria fazer uma rebelião para ir pro cinema. Mas choveu no dia e não deu certo. É Deus, viu? Era Deus. Alguém falou isso. Filho, Deus não deixou, tal. Mas sempre achou absurdo, continuou absurdo. E bom que a Igreja Nazareno foi rever esse absurdo e não viu nada demais. Posso ver meus filhos da Marvel? Não, mas eu gosto de ver filme. Qualquer filme tem preferidos? Não, eu gosto de ver. Eu sou eclético com filme, não é? Adianta o filme? O filme não adianta. Em casa? Não, Em casa. sério, eu não tenho muita paciência. Eu não sou tanto sério, eu só gosto de ver filme. Série, poucas séries eu vejo. Mas filme eu gosto, eu sou eclético. Eu só não gosto de filme de terror. Filme de terror, Também. pelo simples caso que não me assusta. Eu acho que o filme de terror, o ator tem que ser meio idiota, né? Por que ele tem que ir num lugar escuro? Por que ele tem que ir naquele lugar? Porque quer. Então eu sempre vi os filmes. Eu tentei ver filme de terror. Mas todo filme de terror, o cara vai pra onde não deve ir. O lugar mais escuro, que você tá na cara que o negócio não é. Ouve aí. um barulho, vai pra cima ele vai do lá. barulho. Aí eu falei assim, não, eu não aguento. Os caras têm que ser muito idiota, eu não consigo. Me irrita. Aí essa irritação é que nunca gostei de filme de terror. Então, fora filme de terror, gênero geral, eu gosto. Vamos lá então. Todo mundo sabe a quantidade de filhos que o senhor tem, né? São 4 filhos, 2 enteados, né? 2 enteados e um neto. Mora todo mundo junto, mais a esposa, menos a Bruna, que não mora com vocês. Como que é administrar, por exemplo, pastor, pai, marido, avô, cabeça do lar, tudo isso? Como que o senhor acha que você consegue ter essa administração? É porque a gente tá querendo ter 6 filhos. Não tá doido? A cara do pastor. Eu acho simples demais. Eu não vejo complicação nenhuma. Quanto mais filho, mais simples é. Amém. Não, mas ao contrário que as pessoas pensam, quanto mais filhos, mais fácil é. É difícil economicamente. Economicamente, sim. Mas é muito mais difícil criar um único filho. Como criar um filho só e fazer esse filho não ser egoísta? Como criar um filho só e não ser super protetor com ele? Como? Então, vários filhos, já de forma instintiva, você não pode ser super protetor, porque não dá para ser super protetor. Não dá para falar para ser egoísta, porque tem que dividir. Você tem que dar um berreiro, porque alguém tomou o leite todo, alguém tem que tomar. Então, né? Você, de forma já instintiva, faz as coisas entrar no lugar. Você tem que criar um horário para dormir no tarde, porque se você não dormir, está atrapalhando o outro que quer dormir. Então isso cria, mas isso cria uma facilidade na hora de criar o filho. Para mim é muito tranquilo. Eu não vejo nenhuma dificuldade, até porque meus filhos são muito fáceis de lidar, todos. Não tem nenhum. Vejo o Davi, Isabela, o Nicolas. Né? O mais agitadinho é o Daniel, que até tem que dar um berreiro, porque ele é mais agitado. Ele é mais agitado, até pela idade. Imagine, um garotinho que vê uma casa toda, né? Então ele vai ser agitado por si só. Mas eu acho muito fácil. Eu não vejo grandes complicações. Mas também tem um temperamento. Eu tento respeitar as diferenças dos meus filhos. Eu não tento impor a eles
a minha visão de mundo. Uhum. Eu prefiro o meu exemplo, a minha vida ser um parâmetro, mas eu não vou impor aquilo outro, né? Eu acho que o meu exemplo por si só pode motivá-los a seguir a minha fé, mas não precisa exatamente seguir as minhas ideias. Existe uma diferença entre as minhas ideias e a minha fé. Aí dentro disso eu queria perguntar ao senhor também, o que tipo dessa sociedade, tipo, hoje, né, nossa atualidade de cada vez, tipo, achar que não deve ter filho, porque o mundo tá muito difícil, eu vou ter só um filho, porque não sei o quê. Que dica, tipo, o que o senhor falaria, assim, para jovens casados ou adultos já casados que tem tem esse medo e essa mentalidade de cumprir um mandato que é ter filhos? Eu respondo com uma pergunta: quando é que o mundo foi fácil? Nunca foi fácil. Nós temos uma visão romântica que o nosso tempo é pior do que o tempo passado. E se você estudar na história, vai ver que não é. Hoje tem mais isso, mais aquilo. Não, olha direito na história. Né? No Império Romano, grego, a vida na área da sexualidade era muito mais pervertida do que hoje, por exemplo. E às vezes a gente não vê isso. No tempo do Cristo, a vida na área da sexualidade era mais pervertida do que hoje. Mas hoje é muito pervertida. Deus teve que acabar com 2 cidades, tamanha a perversão. Por que não acabou hoje? Porque não chegou o nível de perversão que chegou àquelas 2 cidades, senão Deus seria injusto. O próprio Abraão falou, né, depois, que ele falou, se tiver 10 justos... Sim, imagine, 10 justos. Não Qual tinha cidade nem 10 que você acha que lá não tem tinha 10 nem justos? Ele não falou 10 crentes, não falou 10 pessoas de fé, 10 pessoas justas, boas, mais ou menos, né? Meia boca. Lá Não tinha 10 meia boca. O mundo nunca foi fácil. Nunca foi fácil. O mundo nunca foi fácil. Por exemplo, as pessoas falam, os Estados Unidos, eu vejo às vezes vídeo, eu ando nos Estados Unidos e me sinto seguro. Eu andei nos Estados Unidos, só fui nos Estados Unidos uma vez. Eu estava na cidade de Atlanta, no lugar principal, perto da sede Coca-Cola. Tinha a sede Coca-Cola, a sede da CNN e tem um tipo aquarrio lá grande. No centro, era 10 horas da noite, que não é tarde, um rapaz assaltando uma mulher na nossa frente. E além de assaltar, além de pegar o dinheiro da mulher, o cara dá um soco na mulher. E eu estava com dois irmãos ali. A gente não sabia falar inglês, não sabia nem chamar a polícia. A gente não sabia se encarava os caras. O máximo que a gente pôde fazer é amparar a mulher depois, sem entender nada, sem conseguir se comunicar com ela. Mas veja, estava ali, nos Estados Unidos, uma pessoa sendo assaltada, uma mulher sendo agredida. Existe um lugar mais violento, realmente, lugares menos violentos, mas o mundo nunca foi fácil. Não existe esse lugar fácil. Não muda essa coisa aqui. É difícil. Vai ser difícil sempre foi. Eu acho que existe um pingo de egoísmo maior. As pessoas pensam em si, não pensam mais em legado, em fazer um filho. Então, para finalizar, a gente já estamos acabando. Que triste. Poxa. Para finalizar, a gente vai fazer o nosso de sempre, nossa dica de sempre. A gente separa aqui um momentinho para poder, rapidinho, cada um dar uma dica. Se você tiver também uma dica de algum filme, uma série, sei lá, para poder dar. E eu já vou começar, já vou dar o pontapé inicial. Eu queria recomendar para vocês um podcast muito bom, que é do Bible Talk, que é BIBOTALK. É um podcast de teologia muito bom. Ele fala teologia de uma forma informal, de uma forma bem divertida até, para poder ser de fácil compreensão. E até vou indicar um podcast que eu estava escutando semana passada, eu acho, que se chama assim, um cristão pode perder a salvação? Na visão arminiana, escuta na visão arminiana. Ele fez os dois, né? Sim. Então eu quero te recomendar você escutar esse podcast. Pode um cristão perder a salvação? Visão arminiana. É muito bom, que o pastor Carlos Vailate,
ele expõe muito bem, biblicamente, versículo por versículo, como que é possível sim um cristão... Hebreus, né? Entra lá naquele. Hebreus, como é possível sim um cristão perder a salvação e ter como a realidade da apostasia é real. Uhum. Não, é muito bom, eu ouvi, gente. Vou pegar o Bernard ouço, porque é muito, muito bom mesmo. Manda, Bruninha. Se eu pudesse indicar, eu indicaria um livro do Timothy Keller. Eu também. Que é Ego Transformado. Eu acho que foi... Na verdade, é um livreto. Ele é bem, bem pequenininho, mas é um livro excepcional. E ele fala sobre o quanto nós entendemos a nossa identidade em Cristo, faz com que a gente não se sinta tão afetado pelas coisas que nós ouvimos a nosso respeito ou que até nós achamos a nosso respeito. Então ele retrata mais sobre a identidade que nós temos em Cristo e como isso transforma a nossa vida como pessoas e como um cristão. E é isso. É o meu Resenha próximo. isso, ó. Arrasou. Tadinho de E mim. aí, amor? Então, a minha dica de hoje é um livro que eu ganhei da minha amada amiga, que tá... Um livro que já é antigo, né? Bem conhecido, eu acho que é O Enraizado. Qual é o nome do autor? É Benny Lipscher, eu acho que se fala assim. Eu não lembro o nome dele, mas é um livro que ele fala muito sobre, primeiro, criar raiz em Cristo, né? Que daí as coisas, resumindo, vão fluir de uma outra maneira na sua vida. Que não adianta você tomar decisões sem antes, primeiro, criar essas raízes no Evangelho. E é basicamente isso, é um livro muito bom, estou aprendendo muito. E aí, pastor? Qual que é a sua dica de ouro? Se for na linha do podcast, Spotify, veja Projeto João 9, que tem livros em audiobook. Tem pessoas que têm dificuldade de ler, né? E livros pequenos de audiobook ajudam a pessoa. Então tem Projeto João 9, que são audiobooks de livros cristãos. Mas existem outros. Não é? Ego Transformado é fantástico. Mas o cristianismo na era do ceticismo também, do Timothy Keller, é fantástico, extraordinário. Todos os livros. Né? Eu arriscaria dizer isso mesmo. Se você quer ensinar o seu filho, eu vou ver com meu filho um pouco do cristianismo de forma fantasiosa, veja com ele Crônica de Nárnia, o primeiro, De Nárnia, né? o primeiro, não é? Que o leão lá morre e ressuscita. Você viu? Já contou Né? o final. Mas o filme é Pô, se antigão. ninguém viu, se você não viu Crônicas de Se você Nárnia, nunca cara, viu Crônicas de Nárnia, tem alguma coisa querido, errada. Não, tá errado. Então, É bom mesmo. não viu, O veja. primeiro, que os outros não têm essa mesma qualidade dele, né? Se quer ver um filme antigo, já que eu sou velho, que ajuda a mudar o que faz a esperança, é Um Sonho de Liberdade, é um filme bem antigo. Esse aí já vi. Não é um filme Netflix. religioso, não. Eu É nem muito sei que plataforma existe É um esse clássico. filme. É um clássico. É um mas Locadora, plataforma. eu vi na locadora mesmo. Eu vi no cinema na locadora. Mas eu acho extraordinário. Tem na Netflix. Tem na Netflix? Então, Sonho de Liberdade, eu acho um filme que ajuda você a entender o que é ter esperança É lindo, é num lugar que não te dá esperança, mas você criar a perspectiva. É muito lindo. Então, só para mostrar que eu sou velho, né, mostro. Apesar que eu gosto também de Star Wars, essas coisas todas. Então, tudo que é Star Wars eu estou assistindo, até hoje. É nerd, ou é nerd, Né? né? Até hoje, Marvel, DC, também continuo assistindo desde quando era criança. Na verdade, eu comprava revistinha em quadrinho. Eu aprendi a ler por causa da revistinha em quadrinho. Então, eu lia revistinha em quadrinho, tudo. Então, tudo isso eu gosto também, não acho desmérito a pessoa para se distrair e ver. Maravilhoso. Eu amo. A Dorameira. Dorameira, não dá. Dorama não dá, né? Tem que fazer um É. podcast falando como é possível os crentes ver. Para com E isso. vamos convidar a Karina. Karina no próximo Bruna. podcast, né? Faça um dorama. O valor dos doramas na nossa. Vocês viram errado. Vejam de novo. Não, mas eu vejo que assim, a pureza, não tem aquela malícia, Sim, né?
aquela igual pureza, como é que é aquele que mata romantismo todo mundo? antigo, né? Exatamente por isso que eu acho mais interessante. Eu acho. Vamos fazer um podcast, vamos convencer. É um, vai, um sim. podcast, um dorama chamado As Mulheradas da Igreja. Vamos, sim. Existe um grupo de WhatsApp É na isso que eu ia igreja falar, esse só. Tem um grupo. Sério? Você que Só participa dorama. desse grupo do Igreja. Dorama, você vai estar aqui no próximo podcast. pra Vai ter falar um sobre- ministério na igreja. Só de evangelizar mulher, ajudando só dorama. dorama. Eu, particularmente, não é que me chama Não estou me sentindo mais tanta sozinha. atenção, Também não. mas minha esposa gosta muito. Pastor, é isso. Muito obrigada. Muito viu? obrigado. O senhor pôde estar aqui com a gente, as pessoas ouvirem, aprender mais, né, da sua história, do Senhor. Foi um prazer. Depois o senhor volta de novo pra gente fazer... No último episódio da temporada. Nosso diretor tá falando que ele volta no último episódio da temporada para responder perguntas. Suas polêmicas. dúvidas aí. As Obrigado por não ter As dúvidas. cobrado dúvidas. nada e tal. Ter feito de graça. É difícil. Da próxima vez vai estar. Vai. Então tá bom. É isso, prazer. muito É isso, obrigada. galera. Foi um prazer. Beijão pra todo mundo. Até a Até a Tchau, próxima. gente. Até a próxima. Tchau.